Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes, aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao secretário vereador Osni Simon para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação do quórum. Adriano Klein. Presente. Alexandre Barros. Presente. Astéria Kist. Presente. Jaci Guarnieri. Presente. Mário Rick. Presente. Nereu Bart. Presente. Udolir Bordignon. Presente. Osni Simon, presente. E Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Iporanduense, iniciamos os nossos trabalhos da 21ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Iporanduense, do dia 7 de julho de 2025. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 23/2025 da 20ª sessão ordinária de 2025. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia temos leitura do projeto de lei do Executivo número 20/2025 e leitura do projeto de lei do Executivo número 21/2025. Leitura e discussão da indicação número 07/2025. No grande expediente temos inscrito o vereador Alexandre Barros, que vai falar sobre a audiência pública de quarta-feira, dia 9. Também temos a presença do secretário da Agricultura, Roque Marques, que vai falar sobre a agricultura do município. Ordem do dia. Temos discussão e primeira votação do projeto de lei do Legislativo número 03/2025. Discussão e votação da moção de apelo número 04/2025. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Passamos para a apreciação da ata 23/2025, da 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporanduense, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 23 de junho de 2025. Peço a dispensa da leitura da ata, que está publicada no site da Câmara, e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata número 23/2025. A palavra está livre. Coloco a ata 23/2025 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Osni para que faça a leitura das correspondências. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, senhor Mário Rick, em nome dele aos demais vereadores, a vereadora, aos funcionários dessa casa, a população que se encontra presencialmente aqui no auditório Pedro Arthur Amon, e também cumprimentar especialmente a quem nos assiste via rede social. Correspondências. Ofício Gabinete Prefeito número 155/2025, Iporanduense, Santa Catarina, 27 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor Mário Rick, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporanduense, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o seguinte projeto de lei na forma regimental. Projeto de lei número 020, de 27 de junho de 2025, que autoriza a desafetação de área pública institucional de propriedade do município de Iporanduense, Santa Catarina, e da outras providências. Em tempo, aproveitamos para encaminhar neste expediente para conhecimento e providências cabíveis a Lei Municipal número 2088/2025, promulgada e sancionada pelo chefe do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orgânica Municipal. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Michel Nedelbart, prefeito. Ofício Gabinete do Prefeito número 159/2025. Iporanduense, Santa Catarina, 7 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor Mário Rick, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporanduense, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei na forma regimental. Projeto de lei número 021, de 7 de julho de 2025,
que institui no âmbito do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, a obrigatoriedade da implementação da educação para as relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas, conforme disposto nas leis federais número 10.639/2003 e número 11.645/2008 e da outras providências. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Michel Nedelbart, prefeito. Edital de convocação de audiência pública para inclusão de áreas na zona de interesse social, ZIS. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, Michel Nedelbart, no uso de suas atribuições, torna público que será realizada audiência pública com o objetivo de incluir lotes urbanos na zona de interesse social, ZIS, do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, no seguinte local, data e horário. Local: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Endereço: Rua Boa Vista, número 309, Centro, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Data: 14 de julho de 2025. Horário: 14 horas. Iporã do Oeste, 30 de junho de 2025. Michel Nedelbart, prefeito. Edital de convocação de audiência pública para inclusão de área no perímetro urbano. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, Michel Nedelbart, no uso de suas atribuições, torna público que será realizada audiência pública com o objetivo de incluir área no perímetro urbano no seguinte local, data e horário. Local: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Endereço: Rua Boa Vista, número 309, Centro, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Data: 22 de julho de 2025. Horário: 14 horas. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 7 de julho de 2025. Michel Nedelbart, prefeito. Eram estas as correspondências, senhor presidente. Matérias do dia. Solicita ao secretário vereador Osni a leitura do projeto de lei do Executivo número 20/2025, que autoriza a desafetação da área pública institucional de propriedade do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 020, de 27 de junho de 2025. Autoriza a desafetação de área pública institucional de propriedade do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina e da outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei ordinário. Artigo 1º. Fica desafetada na integralidade para fins de alteração de uso de bem público e de uso comum para bem dominical a área institucional de propriedade do município de Iporã do Oeste, constante na matrícula abaixo elencada, registrada no ofício de registro de imóveis da comarca de Mondaí, conforme especificado. 1. Lote urbano número 427 da quadra 94, com frente para a Rua Monte Alverne, localizado no loteamento Arco-Íris da cidade e município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, com área de 1.941,82 metros quadrados, conforme matrícula número 13730 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 30 de junho de 2025. Michel Nedelbart, prefeito. Então, acompanha a matrícula desta área, tá aqui junto com o projeto de lei, está à disposição dos vereadores. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 020, de 30 de junho de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminha-se à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 020, de 30 de junho de 2025, que autoriza a desafetação de área pública institucional de propriedade do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina e da outras providências. A referida desafetação se faz necessária no presente caso para que o município possa dar efetiva destinação social à mesma,
posto que sofre o referido imóvel, serão construídos os imóveis do programa estadual chamado de Casa Catarina. Nesse ponto, considerando a necessidade de autorização legislativa para alienação de bens públicos para alienação de bens imóveis objeto de compra e venda, sem destinação específica e ou imóveis que são transferidos para o patrimônio público municipal procedente dos loteamentos ou desmembramentos efetuados no município, conforme determina a Lei de Parcelamento de Solo, Áreas de Utilidade Pública. Estes imóveis que passaram a incorporar o patrimônio público muitas vezes são inservíveis para os fins da administração pública, pois dependendo da localização do parcelamento de onde são oriundos, a função social para as quais foram destinados já é existente naquele bairro, o que ocorre em muitos casos em Iporã do Oeste e Santa Catarina. Além disso, vale ressaltar que os imóveis declarados de utilidade pública são distintos daqueles destinados à área comunitária e área verde, que também são transferidas ao patrimônio do município por força de lei no momento da aprovação de um loteamento, passando os mesmos também a integrar o patrimônio público municipal. Algumas dessas áreas inservíveis se tornam até incômodas para a administração, pois devem ser constantemente limpas e monitoradas a fim de evitarem-se, inclusive, assentamentos irregulares. Assim, acabam por perder sua caracterização, pois foram destinadas ao uso de bem comum, o que não chega a se concretizar. É-se disso que, no tocante aos bens imóveis que integram o patrimônio público considerados inservíveis para a administração, seja por sua localização ou por sua topografia, e inalienáveis por ter destinação de um uso comum e especial, como é o caso dos imóveis destinados a áreas de utilidade pública, área comunitária e área verde, a administração necessita desafetá-los de sua destinação original, através de lei específica, passando à categoria de bens dominicais, isto é, do patrimônio disponível da administração, possibilitando assim sua alienação através de procedimento licitatório na modalidade de concorrência ou leilão, o que, diga-se de passagem, não será o caso, visto que, no presente caso, o imóvel necessita ser desafetado e sobre o mesmo serão construídas casas populares. Neste sentido, o Código Civil estabelece, artigo 100, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Baseando-se no esclarecimento de Reli Lopes Meireles, para quem a autonomia administrativa confere ao município a faculdade de organizar e prover seus serviços públicos locais para a satisfação das necessidades coletivas e pleno atendimento dos munícipes, no exercício dos direitos individuais e do desempenho das atividades de cada cidadão. Essa autonomia abrange a prerrogativa de escolha das obras e serviços a serem realizados pelo município, bem como de modo e forma de sua execução ou sua prestação aos usuários, em estudos e pareceres de direito público. Assim, visando alcançar o interesse local, o município, ente componente da federação, pode usar, gozar e dispor dos seus bens, em consequência da autonomia administrativa. Certo que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação por parte dos membros dessa Casa de Leis, reafirmamos, na oportunidade, os melhores protestos de consideração e apreço. Iporã do Oeste e Santa Catarina, 30 de junho de 2025, Michel Nidelbart, prefeito. Solicito ao secretário vereador Osni a leitura do projeto de lei do Executivo número 21/2025, que institui, no âmbito do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, a obrigatoriedade da implementação da educação para as relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas,
conforme disposto nas leis federais número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008 e da outras providências. Projeto de Lei número 021, de 7 de julho de 2025. Institui, no âmbito do município de Iporã do Oeste e Santa Catarina, a obrigatoriedade da implementação da educação para as relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas, conforme disposto nas leis federais número 10.639/2003 e número 11.645/2008 e da outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei ordinário. Artigo 1º. Fica instituída, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Iporã do Oeste, a obrigatoriedade da implementação da educação para as relações étnico-raciais e do ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas, nos termos das leis federais número 10.639/2003 e 11.645/2008. Artigo 2º. A temática deverá ser contemplada em todos os níveis e modalidades da educação básica oferecida pelo município, de forma transversal, contígua e integrada ao projeto político-pedagógico das unidades escolares. Artigo 3º. A implementação da política educacional prevista nesta lei deve assegurar: 1. A inclusão dos conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas nos componentes curriculares, especialmente nas áreas de educação artística, história e literatura brasileira. 2. A formação continuada dos profissionais da educação para o desenvolvimento da temática. 3. O acesso a materiais didáticos, paradidáticos e recursos pedagógicos que promovam a valorização da diversidade étnico-racial. 4. O incentivo à realização de projetos e atividades escolares que contribuam para o respeito à pluralidade étnico-racial e combate ao racismo. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber no prazo de 90 dias a contar da sua publicação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Iporã do Oeste e Santa Catarina, em 7 de julho de 2025, Michel Nedelbart, prefeito. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste e Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 021, de 7 de junho de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que institui no âmbito do município de Iporã do Oeste e Santa Catarina a obrigatoriedade da implementação da educação para as relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas, conforme disposto nas leis federais número 10.639/2003 e número 11.645/2008 e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. A presente proposta de lei tem como objetivo garantir a efetiva implementação, no âmbito do município de Iporã do Oeste e Santa Catarina, a obrigatoriedade do ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas, nos currículos da Rede Municipal de Ensino, conforme estabelecem as leis federais número 10.639/2003 e número 11.645/2008. A lei número 10.639/2003, ao alterar o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, introduziu a obrigatoriedade do ensino da temática da história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio.
Já a Lei número 11.645/2008 ampliou essa obrigatoriedade, incluindo também o ensino da temática da história e cultura dos povos indígenas. A edição da supramencionada lei constitui uma obrigação do governo federal, a qual impõe aos municípios a elaboração da correlata lei municipal como condição para o recebimento adicional de recursos. Certo de que o assunto merecerá pronta acolhida e aprovação por parte dos membros dessa Casa de Leis, reafirmamos na oportunidade os melhores protestos de consideração e apreço. E por Oeste, Santa Catarina, 7 de julho de 2025, Michel Nedelbart, prefeito. Estas matérias seguirão os trâmites nesta Casa Legislativa na forma regimental e serão despachadas para as comissões devidas para análise e parecer. Solicita ao secretário vereador Osni Simo a leitura da indicação número 07/2025. Indicação número 07/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo que tome providências para manutenção de calçada. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e por Oeste, Santa Catarina. O vereador abaixo assinado, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indicamos ao chefe do Poder Executivo para que providencie a recolocação das lajotas na calçada da rodovia Pinhal em toda a sua extensão. E por Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 4 de julho de 2025. Círio Assmann, vereador. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, venho por meio desta indicação solicitar ao município que providencie a recolocação das lajotas na calçada da rodovia Pinhal em toda a sua extensão. Considerando que foi realizada a instalação de iluminação pública na calçada da rodovia Pinhal, considerando que no momento em que foi realizada a instalação não era viável a imediata recolocação das lajotas, pois precisa um tempo para a compactação do solo, considerando que para a execução dessa obra foi necessária a retirada das lajotas que compunham o revestimento da calçada em diversos trechos, considerando que a calçada, em seu estado atual, encontra-se danificada e sem as lajotas devidamente recompostas, gerando transtornos e riscos à segurança de pedestres, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Considerando que a reposição das lajotas é essencial para garantir a acessibilidade, a segurança e a adequada urbanização do espaço público. Considerando a responsabilidade do poder público em manter a infraestrutura urbana em condições adequadas de uso, requer-se a imediata atenção da administração municipal para que sejam realizadas as obras de recomposição das lajotas na calçada da rodovia Pinhal, restabelecendo sua integridade e funcionalidade. Atenciosamente, Círio Assmann, vereador. Coloque em discussão a indicação 07/2025. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Círio. Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, imprensa pública aqui presente. Primeiramente, presidente, eu pediria licença para o senhor para só justificar ao público a minha ausência no período de 90 dias. Como eu tive problemas no quadril, eu tive que fazer uma cirurgia, colocação de prótese, então, mediante atestado médico, eu tive esse afastamento. Peço desculpa aos colegas, é a primeira vez que eu falho tanto num período assim nas sessões. Quanto à minha indicação, pouco acrescentar, pois a mensagem justificativa, por si já falou tudo. Mas assim, caminhando ali também, olhando, e pessoas que me pediram para que desse uma olhada, desse uma atenção nesse pedido de informações que eu fiz agora, quando foi colocada essa iluminação pública, houve a necessidade da retirada dessas lajotas. Porém, as mesmas ainda elas se encontram em loco. Só não teve tempo hábil, que foi na outra administração ainda que foi feito isso,
Então, por causa da compactação, não houve mais tempo hábil para ser feito isso aí. Então, eu peço uma atenção especial, porque é um cartão de visita dos municípios, por exemplo, Tunápolis, Santa Helena, também passando por ali, eles vão ver que realmente a calçada vai estar boa de novo. E para aquelas pessoas também que fazem sua caminhada ali, que possam caminhar com tranquilidade. Peço uma atenção especial também aqui, desde a entrada das Poeste, eu passei hoje de manhã lá ainda, eu vi, que ali deve ter passado um caminhão por cima do passeio público ali. Ali também foi bastante danificado. Então, eu peço a atenção especial à municipalidade. Muito obrigado. Continua livre a palavra. A indicação, ora lida e discutida, será encaminhada ao Executivo Municipal. Grande expediente. Chama para se pronunciar na tribuna o vereador Alexandre Barros, que vai falar sobre a audiência pública de quarta-feira, dia 9. Boa noite a todos. Boa noite ao senhor presidente, aos meus colegas vereadores, vereadora Estéria, os funcionários dessa casa, ao público que se faz presente, cumprimentar o Fernando, que representa a imprensa, e principalmente a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Pessoal, hoje eu quero fazer um convite a respeito da nossa audiência pública. Nós iremos estar realizando na quarta-feira, dia 9 de julho, às 19 horas. Sobre o que é essa audiência pública? Essa audiência pública é sobre um projeto de lei que proíbe o manuseio, utilização, queima, soltura de fogos de artifício no município de Iporã do Oeste. Pessoal, esse projeto de lei de minha autoria, ele é uma coisa que eu já vinha, eu vou fazer uma explicação breve para explicar o que vai ser esse projeto de lei. Primeiro, dizer que a gente teve a ideia de fazer essa audiência pública porque o objetivo do vereador, ele não é vir aqui impor de goela abaixo para as pessoas da cidade e dizer assim, que tem que ser imposto. Então, acho que essa audiência pública, quem tiver acordo ou desacordo, acho que pode vir, vai ser aberto, vai poder falar, vai poder se manifestar. Pessoal, eu vou falar agora a minha visão, por que eu fiz esse projeto. Como médico veterinário, fazem 15 anos que eu trabalho com cães e gatos. E atendo também outros animais, aves, outras coisas assim. Então, assim, todo final do ano, pessoal, é aquela situação. Tem que ir para o jornal, tem que ir para a rádio para ensinar as pessoas a como cuidarem dos seus pets, dos seus animais. E isso vinha uma coisa que vinha sempre pensando. Porque será que é necessário esses fogos? Não é que eu sou contra os fogos, mas eu acho que o vereador, essa cadeira, ela é uma cadeira importante, aonde ela explica para nós assim, a gente é a voz de quem não tem voz. Então, como médico veterinário, eu acredito que é uma oportunidade que eu estou tendo de eu falar, de eu poder dar voz para quem não tem voz, que seriam quem? Os animais. Então, eu vou pensar em defender os animais, que é o meu ganha-pão, que é o que eu trabalho, e eu defendo essa causa. Segundo, esse ano a gente teve uma oportunidade de criar a Associação dos Autistas de Iporã. E conversando com essas mães, com esses pais, a gente acompanhou a dificuldade que tem muitos autistas, que eles têm muito problema com o barulho. Então, baseado nisso, já também pensando nos animais e agora com essa causa autista, eu acho que eu sou contra os fogos, sou a favor de criar um projeto de lei. Lembrando que quem quer soltar os fogos ainda, tem aqueles fogos que não são sonoros, que são os fogos luminosos, né? Então, eu acho que isso seria bonito. E sem contar também, pessoal, que ao longo desses anos a gente vê tanta gente que se machuca, que perde dedo, que perde mão, que acaba atingindo um vizinho. Então, assim, minha opinião. Mas, aí baseado nisso, como a gente também, eu acredito que nós temos que ouvir a população, isso que eu penso é um projeto de lei para a população, então nós temos que ouvir. Então, reintegrando, eu quero fazer esse convite, né? Que quem esteja a favor, quem seja contra, que compareça na quarta-feira, às 19 horas, aqui nessa Câmara Municipal.
que aí a gente vai estar fazendo audiência e a gente vai estar vendo o que é bom, o que não é para o município. Então, assim, quem tiver argumentos, venha, prestigie, para a gente ver o que vai ser melhor para o município. Obrigado. Chamo para se pronunciar na tribuna o secretário da Agricultura, senhor Roque Marques, que vai falar sobre a agricultura no nosso município. Boa noite. Cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhor Mário Reck, demais vereadores, pessoas aqui presentes e o que nos acompanham pelas redes sociais. Cumprimentar o nosso agricultor, que é a raiz, que alimenta o corpo e a alma de Iporã do Oeste. Este não é apenas a economia, é a própria identidade do município moldado pelo trabalho com a terra e os animais. Com o sacrifício silencioso de quem acorda antes do sol e que enfrenta os preços instáveis e clima imprevisível, e com persistência transforma desafios em alimento e sustento. Um jeito de viver que valoriza a família, ciclos naturais e responsabilidades, cujo progresso que nasce do cuidado, paciência e respeito aos recursos e da filosofia da terra. Este é o nosso guerreiro produtor rural, cuja classe defendo há 48 anos, que transforma a nossa economia do agro em segundo lugar dos municípios da AMEOSC. Então vamos a alguns dados. E como já afirmei, estamos em segundo lugar em arrecadação do agro do extremo oeste, com o faturamento de 735 milhões de reais, e o quinto em arrecadação geral, com um valor de 907 milhões de reais, arredondando os números, obviamente, tendo o comércio, serviços e demais um valor de 174 milhões, tendo a prefeitura um retorno aproximado de 60 milhões, com um orçamento para a agricultura de apenas 1,5 milhão. Movimento Econômico Agropecuário 2024, valores através das notas emitidas, cuja realidade deve ser um pouco acima, claro, dada a mudança da nota de papel para a eletrônica, o que comprova a queda de 6% se comparado com o mesmo ano de 2023. Falando em números, como já disse, nós somos o segundo colocado, apenas perdendo para Itapiranga. Valores através das notas emitidas. A realidade deve ser um pouco acima, de conformidade com a própria contabilidade da AMEOSC. Suínos. Nós temos um percentual de participação no movimento econômico de 53,6%. Só os suínos. Tendo um valor de 375 milhões de reais. Arredondando, obviamente, os números. O leite, nós temos a participação do nosso agricultor na produção leiteira de 20,7% do movimento econômico, falando em agro, no valor de 145 milhões. Aves, nós temos a participação de 15,14%, estimando um valor aproximado de 106 milhões. Grãos, apenas 33 milhões, representando 4,75% do movimento econômico. Fumo, não parece, mas é a realidade. Temos um valor de 20.250.000 reais, equivalendo a 2,9% do movimento econômico. Bovinos,
eu até imaginei que fosse um pouquinho mais, mas temos uma arrecadação de 16 milhões, representando 2,21% do movimento econômico do agro. E a madeira, ela estaria em torno de 0,64%, representando um valor de 4 milhões e 500 mil, o que dá um total de 699 milhões, segundo o nosso movimento econômico selado pela própria prefeitura. Mas, segundo a MEOSC, ela chega a 735 milhões de reais. Então, nós tivemos uma queda de em torno de 6%, como eu já disse, em função da transformação da questão da nota de papel para a eletrônica. Em quantidades, nós tivemos no ano de 2004 um abate de 306.314 suínos abatidos, se colocando em 14º lugar no estado de Santa Catarina. Temos 26.930 matrizes no município, imaginando termos uma média de 30 leitões por ano, nós temos 807.900 leitões. Para um abate anual de 306 mil, nós estaríamos exportando, na verdade, mais de 500 mil animais para outros municípios, considerando-se a produção aqui no nosso município. E para estes suínos, nós temos 153 propriedades, com 165 unidades produtoras. Apenas uma previsão. Nós temos 16 novos pedidos, isso está lá, pedidos de construção de chiqueirões. 16. Tá? Nós temos no frango 42 propriedades com 94 unidades produtoras, onde para este ano de 2025 nós teremos um incremento de 8 aviários, de 45 a 50 mil frangos cada um, tá? E para os próximos 2 anos, nós temos 22 inscrições. Isto está lá para cada um ver, para quem quiser. Temos 22 inscrições para a construção de aviários, dada o incentivo bem interessante que hoje a JBS está dando para o produtor de frangos. Nós tivemos um abate de bovinos de 4.541 cabeças. A frangos, só que daí é difícil tu mensurar, até porque um aviário tem 45, 50 mil, mas só para questões de informação. Nós tivemos um abate de 8 milhões e 900 mil frangos. O número, realmente, ele assusta um pouquinho, mas é que é muito frango também por aviário. E suínos, então, como eu disse, nós tivemos 306 mil abates. No milho, nós temos na produção de silagem de 2.800 hectares, soja 2.400 hectares, até que esse número impressiona. Milho, segunda safra, safrinha, 2.000 hectares, e trigo apenas, obviamente, é um número bem menor, de 900 hectares. Nós temos 13.415 hectares em agropecuária, tá? Sendo 67,12% da nossa área, tá? Dos 200,9 quilômetros quadrados, que é o município de Porã, nós temos 67,12% da área movimentada ou tratada ou ocupada pela agropecuária, que daí é a produção de cereais, entre bovinos e toda a parte que envolve a questão agropecuária. E 6.270 hectares de floresta cultivada ou nativa, o que representa 31,29%. Tá? 320 hectares da área não vegetada, área urbana, corpos de água
que representa 1,6%. Também é um dado interessante, até porque, mas quantos hectares nós temos em cidade, vilas e tal? São 320 hectares. Tá? Aí a questão de bovinos, cabeças. Nós temos 27.530 cabeças de gado. Tá? Temos suínos, aí também é um número bastante exagerado, 281.500 de forma efetiva. Vai lá contar agora, tem que ter essa quantia. O leite produzido, um número bastante alto e significativo, são 57.900.000 litros, a uma média de R$ 2,53 por litro. Vacas ordenadas que estão dando leite são 11 mil, mas nós temos no total 23 mil animais na área de vacas ou terneiros, mais os 4 mil que são carneados por ano. Apenas um dado interessante, a gente muitas vezes não valoriza. Ovos de galinha. Não parece, mas muito ovo se produz. São 150 mil unidades, obviamente, se nós formos... 150 mil dúzias. É muito ovo. Tá? E o mel também é um número que impressiona, por isso que logo a seguir eu vou falar um pouco sobre isso. Nós temos 20 toneladas de mel, a produção aqui em Iporã do Oeste. Na área ambiental, temos então 31,2% do território coberto por florestas, 66,9% do território de 200,9 km² é coberto ou utilizado pela agropecuária. De 1985 a 2023, as formações naturais representavam 36,6% e ela recaiu para 31,5% no município. A que se deve isto? Por muitos anos, nós também nessa área coberta, nós contávamos com eucalipto. Não se reflorestou mais. Se colheu o eucalipto plantado e não se replantou mais. Tá? Em área de vegetação secundária, que é capoeira, 1,9% da área. Em 2023, 4.565 hectares dedicados ao cultivo. 1.562 hectares à pecuária e açudes, não parece, 53 hectares em açudes. Tá? É muita área. Senhoras e senhores vereadores, o número define nossa realidade. 86% é a participação do agro na economia de Iporã. Enquanto outros municípios têm indústrias, nós temos um pilar, o produtor rural. Eles não são um setor, eles são o setor. Cada crise que os atinge, secas, custos altos, preços baixos, é uma crise municipal. Cada vitória deles é vitória de todos nós. A pergunta não é se devemos apoiá-los, mas como faremos isso hoje. Fomos em busca de pessoas que podem nos ajudar. O próprio produtor. Criando o CMDR, com 2 líderes de cada comunidade, vereadores, técnicos de cooperativa local, sindicato e associação comercial, com presenças em cada encontro que surpreende, tá? Que surpreende, posso dizer aqui, até nós mesmos, com uma média de 3 pessoas por reunião faltantes. E estamos na 5ª reunião. De 68 pessoas, tivemos sempre a média de 65 pessoas presentes. E o que eles representam? Uma assessoria nos apoiando em todas as ideias e soluções. Mas o quê? O quê?
Novas cultivares como fonte de renda, limão Tahiti, caqui, goiaba, que é o que nós temos por dados da própria IPAGRE, tá? Recomendando o plantio, pois são frutíferas que podem e dão certo na nossa região, dado ao clima, a questão água, a questão chuva e a questão altitude. E incentivos e apoio à cobertura vegetal como adubação verde. Frango caipira, ovos caipira legalizados. Apoio à produção e comercialização do mel, aquilo que eu falava antes. Reflorestamento. Temos que voltar a reflorestar. Implantação do viveiro para a produção de mudas de eucalipto e nativas. O projeto temos ele pronto. Ampliação da feira livre. Estamos identificando e visitando um a um para ampliação da feira, identificando as suas produções para que talvez tenhamos outras pessoas que se motivem a acompanhar essa feira. Assistência técnica irrestrita. Temos que dar assistência, que é um pedido de todos os agricultores. Sucessão familiar. Eu poderia aqui falar 1 hora sobre isso. Seguro agrícola para intempéries. Cisternas, captação e armazenamento de água. Pomares, implantação com assistência técnica e comercial. Apoio ao comércio local, controle mais eficaz da picaretagem, desculpe o termo. Grupos de máquinas, que nós tínhamos 8 e já estamos em 25, devidamente organizados. E para a curiosidade de todos, temos 106 equipamentos solicitados pelos grupos, 106 de 25 grupos. Patrulha mecanizada se faz necessário, obviamente, com cautela, porque precisa de equipamentos, precisa realmente de investimentos. Bônus, compostagem e por aí afora, etc, etc, etc. Alguns dos itens que estão nos agendamentos para serem discutidos e viabilizados através do CMDR. Aliás, falando de CMDR, nós temos a próxima reunião, dia 10 agora, onde nós haveremos a presença do Evandro, pesquisador da Embrapa de Concórdia, que fará um estudo, ou vai nos apresentar um estudo sobre a compostagem de animais. E certamente esse projeto daqui uns dias virá até a casa, aqui, para ser discutido, aprovado ou não, ou com algumas alterações, obviamente. Eduardo Lauschner é um engenheiro civil, tem uma empresa, e que vai nos apresentar a questão do georreferenciamento. Senhoras e senhores vereadores, 86% significa que quase tudo o que nos move aqui vem do campo. Quase todos os empregos dependem do agro. Quase toda a receita municipal nasce do agro. Ignorar isso é cavar o próprio abismo. Pergunto, o que essa casa fará ou está fazendo para quem sustenta 86% da nossa economia? Por fim, senhoras e senhores, Iporã respira agro. Em Iporã do Oeste, o agronegócio é a própria alma. Ele transcende a economia para se tornar a identidade de cada agricultor. É a prova viva da persistência de quem, dia após dia, com as mãos calejadas, cultiva não só a terra, mas também o futuro de sua família e da sua comunidade. Essa dedicação incansável, que muitas vezes exige sacrifícios e renúncias, está profundamente enraizada na cultura local, transmitida de geração em geração. O agro é a materialização da resiliência humana
A certeza de que o trabalho árduo no campo é a base para a prosperidade e a manutenção dos 86% do movimento econômico, tornando-se o coração pulsante da cidade de Iporã do Oeste. Senhoras e senhores, Iporã respira água, como eu já disse. Nossos 86% não são apenas números. Eles são a vida, eles são o suor, eles são a dedicação de um povo cujos representantes que somos, lhes devemos respeito e apoio. Meus senhores, muito obrigado. Obrigado, secretário, pelas suas explanações importantes para todos nós, né? E vamos para a ordem do dia. Coloca em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 03/2025, que altera a Lei Municipal número 2001, de 25 de novembro de 2022. A palavra está livre. De repente, a gente vai falar sobre... A gente mesmo vai ocupar o espaço agora, saudando de novo os nobres vereadores, vereadora, funcionários, público aqui presente e os que nos acompanham de suas casas. Então, esse é um projeto de lei simples, né, do Legislativo. Há poucos dias nós aprovamos aqui o Vale Alimentação para os servidores públicos municipais, políticos, agentes políticos e também para os estagiários, e assim na mesma linha foi feito o projeto de lei para dar o mesmo percentual de aumento para os nossos funcionários aqui dessa casa. Então é um projeto simples e pedimos o apoio dos nobres vereadores. Seria isso. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Adriano, com a palavra. quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, público presente e o público que nos assiste nas redes sociais. Falar um pouco desse projeto de lei do Legislativo número 3, é referente a essa casa, é um vale alimentação para os servidores dessa casa. Aí, complementando um pouquinho o que o presidente colocou, para deixar até claro para a população, o senhor presidente falou do vale alimentação do executivo, que tinha os agentes públicos lá incluído, que seria o prefeito e secretários. Aqui, para deixar bem claro para a população, aqui não tem agente político incluído nesse projeto do executivo. É somente os funcionários que prestam serviço aqui nessa casa. Tendo a isonomia das duas casas, por isso a mesa diretora acertou na alteração desse projeto, encaminhando esse projeto de lei para equiparar os valores entre o vale alimentação do executivo e o vale alimentação aqui do legislativo. Então, sou inteiramente a favor também desse projeto aí, porque equipara as duas classes de servidores, tanto do legislativo como do executivo. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 03/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão a moção de apelo número 04/2025, sob a autoria do vereador Jaci Guarnieri, destinada ao excelentíssimo senhor Camilo Santana, ministro de Estado da Educação, e João Alfredo Braida, magnífico reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, no sentido de implantar campus da Universidade Federal de Santa Catarina no extremo oeste, contemplando o curso de medicina e outros cursos. A palavra está livre. Presidente. Vereador Jaci, com a palavra. Boa noite aos colegas vereadores, a vereadora, os funcionários dessa casa, os que fazem presente ali, a imprensa, secretário Roque, os empresários
Milton e o Rafael, e dar um bom retorno também ao nosso colega Círio, né? Um bom trabalho de novo com nós. Eu acho que foi lido esses dias para o secretário Osni, né? Acho que todos os colegas vereadores entenderam o que é bom para nós no oeste catarinense aqui, né? Eu acho que então eu peço o apoio de todos os vereadores, né? A partir da manhã a gente já encaminha, que acho que tem 22 municípios que as câmaras de vereadores fizeram essa moção, né? E mandaram para Chapecó, tinha dia 1º e dia 2, já tiveram encontros lá, né? Então, para vários municípios estão fazendo esse pedido, essa moção, né? Para esse reforço para nós, aqui do oeste de Santa Catarina. Então, peço apoio de todos, né? Acho que é muito importante para a nossa região também. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Nereu, com a palavra. Saúdo o senhor presidente, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que estão aqui presentes, secretário Roque, o nosso da imprensa lá, o Fernando, Milton, da Associação Comercial, e o Rafael sempre ali também conosco, e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Assim, me lembro, há vários anos atrás, foi começada a discussão de trazer para Chapecó. Foi uma briga, uma luta muito grande, e hoje temos em Chapecó. E essas lutas não acontecem, nada acontece por acaso. Tudo é a partir de reivindicações, de trabalho, que tem que correr atrás para conseguir. E a nossa região, assim como o secretário Roque antes explicou muito bem, olha a economia, o nosso agro, tudo é muito forte. Mas em muitas coisas, por que na nossa região ainda não tem? Hoje, quando alguém quer se formar na medicina, nessas áreas, hoje já tem um pouco mais próximo, mas poderia ser na nossa região, por tudo que é produzido aqui, nós temos esse direito também. Então, sou plenamente favorável, esperamos que tenha realmente sucesso, que possamos ter aqui próximo a nós esse benefício para toda a nossa juventude e pessoas também que estão interessadas em cursar esses cursos ali. Muito obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Coloque em única votação a moção de apelo número 04/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Convido a todos para participarem da audiência pública que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 9, às 19 horas, no plenário desta Casa Legislativa, com o objetivo de debater o projeto de lei do Legislativo número 02/2025. E convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 14 de julho de 2025, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.